Olá, muito boa noite. Começando o mês de janeiro de 2025, um novo ano, novas esperanças e o Itália Viva segue vibrante. E o programa de hoje nós temos entrevistados top, de excelência. No primeiro bloco, nós vamos conversar com o deputado Guilherme Pazin e também com o vice-presidente da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, a quem já damos boa noite. Buonasera, deputado. Buonasera, muito boa noite. E olha, aproveitar para desejar a você, a Morelli, a todos que estão nos assistindo, um feliz 2025. Que a gente tenha realmente um ano incrível, e será, em razão do nosso sesquicentenário da imigração italiana. Porém, desejar que este ano seja mais leve que o ano que passou. Assim seja. Muito boa noite, doutor Francisco Morelli. Boa noite, buonasera a tutti. Também desejo, como o deputado falou, a todos um excelentíssimo ano novo, que esse ano seja repleto de saúde, amor, felicidade, prosperidade para o nosso Estado e para o país e o mundo todo. Assim será. E muito bom também o nosso intervalo comercial. Em seguidinha, nós vamos falar sobre situações incríveis, italianas e intensas. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. Deputado, 150 anos da imigração italiana no Brasil. Vamos comemorar a data, vamos saudar o que a Assembleia e esta comissão especialmente preparada vai alegrar os nossos corações e as nossas mentes a respeito. É muita coisa que a gente tem para comemorar. Primeiro, deixar muito claro, né, aqueles que nos assistem, bom, o programa Itália Viva é muito claro, né, que a gente sabe o porquê que a gente tem que comemorar. Agora, o Rio Grande do Sul, ele precisa compreender o legado dos italianos e marcar história neste que é um ano emblemático, né? Um ano cabalístico dos 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes. Então, estamos organizando desde o ano passado, de 2024, uma iniciativa nossa, pela Frente Parlamentar Brasil-Itália na Assembleia Legislativa, a criação do Comitê de Organização do Calendário do Sesquicentenário, conduzido pelo secretário Fabrício Peruchin, do Governo do Estado, e as entidades que fazem parte de tudo isso, organizando festividades, momentos que marquem os 150 anos. Inclusive, tramito desde o ano passado na Assembleia Legislativa um projeto de lei que atribui ao Sesquicentenário da imigração italiana do Rio Grande do Sul um conceito de interesse público no Estado do Rio Grande do Sul que dê realmente uma base para tudo aquilo que a gente viveu. Interessante, aqui falar pode ser chover no molhado, mas eu converso com representantes de outras etnias, de outras regiões do Rio Grande do Sul, e eu costumo deixar muito claro que, sem demérito a outras colonizações, os italianos foram, por demais, importantes para aquilo que temos hoje, e eu não tenho dúvida daquilo que será para o futuro. O sesquicentenário e as comemorações, elas terão uma agenda que iniciou agora no dia 1º de janeiro, com a iluminação dos prédios públicos do Palácio Piratini, da Assembleia Legislativa, do Teatro São Pedro, do Palácio da Justiça. Agora, daqui a alguns dias, nós teremos o primeiro evento organizado por esse calendário, que é o Pipa Parade. Acho que todo mundo lembra daquele Call Parade, né, que nós tínhamos aquelas vacas que foram pintadas, marcou um momento, uns anos atrás, um passo artístico no estado do Rio Grande do Sul, aqui na capital, em Porto Alegre. E um grupo de uma empresa chamada Wine Locals, que trabalha com o enoturismo no estado do Rio Grande do Sul e na América Latina, criou o Pipa Parade, que ele é, na verdade, a concepção artística, a pintura de barris de vinhos, em conjuntos de 3 barris, são 50 conjuntos, salvo engano, 58 conjuntos, que eles estarão, então, espalhados pelo estado do Rio Grande do Sul, onde artistas foram convidados a fazer pinturas que me rememorem, lembrem a saga da nossa imigração italiana, homenagear os 150 anos. Então, o primeiro evento vai ser esse,
junto ao governo do estado, será lançado esse projeto que vai ficar por muito tempo rodando o estado do Rio Grande do Sul, em áreas públicas, em áreas privadas, sempre fazendo essa correlação. E aí nós teremos até a correlação, uma ideia muito bacana da Casa Civil do Governo do Estado, o Paleta Atlântida, um evento consolidado no Rio Grande do Sul, o maior churrasco do mundo, né, a céu aberto. No estande da Secretaria de Turismo terá então o Menarosto sendo colocado, então grandes, fazendo o estado do Rio Grande do Sul realmente compreender os 150 anos. Aí a gente vai mês a mês, completando o ano, diversas atividades espalhadas pelo interior do estado, em parceria com municípios, com entidades privadas e eventos âncora do governo do estado que estão sendo trabalhados, seja para março, que é a data da imigração italiana, seja para o ano todo. Perfeito, olha quanta coisa boa. E novamente Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, será colorido com as cores da Itália. Vice-presidente Francisco Morelli, e a sociedade italiana no Rio Grande do Sul, que completou 130 anos, está integrada, está alinhada a este movimento tão importante para nós do Rio Grande do Sul? Com certeza, capitaneada pelo nosso presidente Ari Demarco, e toda a comunidade, toda a diretoria. Que estará neste programa no segundo bloco. Com certeza. Estaremos engajados a todo vapor, já estamos preparando diversas atividades e podem contar conosco em termos do Estado, em termos da comissão, o deputado Pazin, nosso grande capitão lá na Assembleia, na sociedade. Também na sociedade. Também. Bento sempre... Bento, né? Bento, né? Enfim... Então, vamos estar prontos para ingressar com todo vapor e apresentar diversas atividades, diversos momentos felizes, inesquecíveis. E este ano, a Sociedade Italiana 2025, rumo aos 132 anos. Que maravilha! É uma criancinha. Uma jovem criança. Mas falando em esperança, deputado, o italiano gosta de negócios, né? Ele é um empreendedor nato. Nós somos empreendedores natos. E o que a Assembleia, o que o Parlamento Gaúcho pensa para fazer em aproximar ainda mais os negócios Brasil / Rio Grande do Sul e a Itália? O nosso Brasil é o Rio Grande do Sul, né? Vamos deixar muito claro. Eu tenho essa percepção bairrista que, trabalhando para estimular o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, a gente, por óbvio, desenvolve o Brasil. Então, vamos olhar aqui o nosso cantinho. Nós estamos, desde o ano passado, 2024, trabalhando nessa aproximação responsável, porém madura, entre o Rio Grande do Sul e a Itália. Um dos passos que nós fizemos, uma missão internacional, levando o governador Eduardo Leite, organizada pela nossa frente parlamentar, estreitando laços de negócios com o norte da Itália, né, questão automotiva, setor de vinhos, turismo, mas também junto a Roma na possível abertura de uma linha direta de voos entre Porto Alegre e Roma ou Porto Alegre e Milão. Estreitamos esse relacionamento com a ITA, estamos evoluindo muito nisso, tivemos um desastre em 2024 que nos travou os avanços dessa negociação, onde nós estávamos fazendo o levantamento, então, formal de todas as viagens e passageiros que se deslocam a título de turismo ou negócios de Porto Alegre, do aeroporto Salgado Filho, com destino final à Itália, mas a gente vai retomar absolutamente tudo isso e com a vinda de lideranças importantes, estamos trabalhando inclusive com o Consul-Geral Valério Caruso, porventura trazer a primeira-ministra para Porto Alegre nas comemorações da imigração. Beleza. Estamos trabalhando essas possibilidades, Lucas Aia, do Vêneto e tantos outros governadores, em algum momento deste 2025, mostrar o quanto seria importante, ou talvez, e aqui me perdoem, mas faria muito mais sentido um voo direto entre Porto Alegre e Roma do que Porto Alegre a Lisboa. Vamos falar muito claramente, porque os números de destino para a Itália são muito maiores do que o número de passageiros para Portugal. Porém, é um trabalho que a gente está fazendo não em demérito a um lado, mas somando nossa ligação com o mundo. E também apoiando o Consulado Geral, que refunda a Câmara de Comércio Brasil-Itália, né? Rio Grande do Sul-Itália, Câmara de Comércio, vai ser nos próximos meses, aí, acredito, até fevereiro, vai ser empossado o novo representante-presidente da Câmara de Comércio. Para nós é de extrema importância, porque
Existem muitos negócios de todos os setores, seja do design, da inteligência, da moda, do metal mecânico, do vinho, do espumante. Nós precisamos fomentar aqui no Estado, seja do Brasil para a Itália ou da Itália para o Brasil. Deputado, uma preocupação, o senhor concorda, vice-presidente, é que a sociedade italiana baixa a régua dos seus associados e dos seus simpatizantes. Que palavra o parlamento pode dirigir aos descendentes italianos? Desculpa, baixa a régua como? Em termos de idade. Né? Os simpatizantes e os associados da sociedade italiana são todos adultos. Né? E uma preocupação do nosso presidente, o doutor Ari, é que essa régua etária baixe. O que o parlamento gaúcho pode se associar, em que ele pode se associar para que os descendentes, os ítalo-gaúchos, possam sentir essa injeção de ânimo, né, de quanto é vibrante a cultura e a economia italiana? Eu, cada dia mais, sou um admirador do presidente Ari. Ele tem essa visão italiana mesmo, de não olhar pura e simplesmente o presente, mas garantir legado, garantir futuro. E quando se busca reduzir a faixa etária dos participantes, se somando aqueles já existentes, a gente garante legado e descendência, né, para os nossos projetos. A Assembleia Legislativa ela representa o povo gaúcho. Com a Frente Parlamentar Brasil-Itália que propus, a gente busca criar uma fatia deste público rio-grandense, que são os descendentes de italianos e italianos que aqui vivem. Essa interlocução com todas as regiões de imigração, o estado do Rio Grande do Sul, que agora já está muito mais espalhado, vai fazer com que as atividades, e assim a gente propõe, fazer a divulgação que as atividades da sociedade italiana ela perpassem o estado como um todo e criem interação. Agora, a gente precisa, nos dias de hoje, eu que considero até jovem, com 41 anos, também faço esse exercício comigo mesmo. Eu preciso comunicar cada vez mais com uma geração que é uma geração diferente, que tem interesses diferentes, tem velocidades diferentes. Então nós precisamos juntos entender lógicas para chegar no nosso jovem italiano gaúcho para que ele participe e mantenha aquilo que nos fez chegar até aqui, que é a garantia da nossa cultura cristã, a nossa cultura italiana, os nossos valores que nos trouxeram até aqui, para que a gente faça o exercício de legar às próximas gerações isso tudo que temos. Presidente Morelli, o que a sociedade italiana promete para atrair também os jovens? Sempre mangas arregaçadas, sociedade italiana, através da nossa diretoria. Vamos tentar fazer o máximo possível de atividades jovens que os cativem para que venham mais próximos da sociedade. Porque jovem hoje em dia tem pensamentos bem avançados, bem a mil, e nós estamos um pouquinho atrás. Por quê? Porque a sociedade está um pouquinho, como a gente está falando, um pouquinho mais veterana. Então a gente tem que fazer atividades através do apoio da Assembleia, através do deputado Pazin e os demais colegas lá, atividades que possam cativar, trazê-los. O que? Vamos ver, vamos atrás. Ideias a gente tem, é só arregaçar a manga, que não falta também, e tocar o barco. E vamos chegar lá. Mas são questões muito simples, e dá para fazer. Agora, a gente tem que se permitir também. Mas, deputado, o senhor acompanhou, esteve conosco o tempo todo nas festividades da 18ª Semana, me chamou a atenção, jovens que nunca estiveram, né, não eram habituês da sociedade italiana e lá estiveram atrás da cultura. Porque foram convidados. Sim. Então, essa visão da sociedade italiana, do perfil, da direção do presidente Ari, do Morelli, de todos aqueles que participam, em buscar este público é que está fazendo a diferença. Veja, eu gosto de Pepino di Capri, mas talvez a garotada prefira Maneskin, que é uma banda de rock italiana. Opa, pode ter o momento do rock and roll, pode ter o momento. A gente pode falar das artes históricas, mas a gente pode falar da cultura contemporânea da Itália, a gente pode falar da visão de mundo, do cristianismo cultural que a gente tem. Pô, por que a gente parou de falar disso? Eu desafio a todos nós performarmos uma visão e um produto
diferente, isto é, para outro público, que é essa nova geração, com interesses diferentes, mas com o mesmo conteúdo. Dá para mudar as tintas e a garotada está querendo. Nunca essa nossa italianidade ela foi tão desejada. Tão desejada, então a gente precisa buscar esse público. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso e me disponho a isso. Desafio aceito, presidente. Tamo junto. Como diz a gurizada, tamo junto. Bora lá. Bora lá. Tudo em CM. Em CM, tudo em CM, bora lá. Nós prometemos aos nossos amigos e às nossas amigas aqui do Itália Viva que o deputado vai voltar várias vezes ao programa, acompanhado do presidente Ari, do vice-presidente, para aflorar esse sentimento, esse orgulho e essa força que nós temos, né, deputado? Povo forte, que não se mixa diante de desafios. O povo gaúcho, italiano gaúcho, foi responsável pela construção desse Estado, junto com as demais etnias, por óbvio. E nós seremos, eu assumo essa responsabilidade e trago para nós essa condição. Nós seremos responsáveis pela reconstrução do nosso Estado, junto com as demais identidades colonizadas aqui do nosso Rio Grande. Mas agora, nós vamos puxar para nós essa responsabilidade e vamos fazer. Inclusive, quero aqui antecipar, nesse ano de 2025, nós lançaremos na Assembleia Legislativa, pela Frente Parlamentar, um livro de artigos onde nós estamos convidando lideranças. O presidente Ari vai ser convidado para fazer um artigo, inclusive, falando dos 150 anos, do orgulho deste legado, mas mais do que tudo, jogando para o futuro. O que esses 150 anos vai fazer aqui para frente? Vamos fazer uma medalha de homenagem que, junto com a sociedade, toda a sociedade italiana, não apenas a entidade sociedade italiana, mas a comunidade italiana, vamos então definir assim pessoas que realmente fizeram importância para o que nós temos hoje, e nós vamos jogar para frente. E veja, desde César, lá na Roma Antiga, tinha um objetivo de dominação do mundo. Hoje nós não queremos a dominação, mas nós queremos estar no mundo. Então nós temos por objetivo levar essa nossa italianidade a todos os tempos. Sabemos que sim, agora, em 2025. A gente não botar um pé muito firme em cima daquilo que nós somos, os próximos anos desconhecerão tudo aquilo que os nossos antepassados fizeram. Nosso objetivo é manter esse legado vivo. Perfeito. Por favor, presidente Francisco Morelli, a sua mensagem final para este público italiano, descendentes itálico que está conosco. Agradeço a todos, agradeço a ti especialmente pelo convite. Deputado Pazin, foi um prazer tê-lo ao meu lado e esperamos que 2025, com certeza, tudo que foi dito aqui, o será feito com todo amor, carinho, força, e vamos chegar lá. E teremos o fim do ano melhor este ano, 2025. Assim seja. Um abraço a todos e boa saúde a todos. Muito obrigado pela presença. Voltaremos com mais Itália Viva em seguidinha depois dos nossos comerciais. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. Esse Itália Viva, nossa, ele tá vibrante, parece que nós começamos 2025 assim, ó, com toda a boa energia. Eu e já está conosco o presidente Ari, o verde dele, se nós formos generosos, podemos dizer que nós trouxemos o verde e o vermelho das bandeiras da Itália, e a paz veio com o Conselheiro Nacional de Cultura, o professor
Paulo Leônidas, e nós vamos falar um pouco mais sobre essa poderosa cultura italiana mesclada à efervescência brasileira, agora no Itália Viva. Boa noite, presidente Ari. Boa noite, buonasera. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo. Gostaria de aproveitar essa oportunidade, né, de início de ano, para desejar aos telespectadores do Itália Viva um ano de normalidade, pelo menos um ano de normalidade, 2025, para que nós tenhamos força para desenvolver nossa caminhada neste ano, que é muito importante para a comunidade italiana, os 150 anos, comemoração dos 150 anos da imigração, e também desejar uma mensagem de reflexão. Suponhamos, se o menino Jesus tivesse nascido em 25 de dezembro do ano que passou, debaixo de uma ponte, debaixo de um viaduto, com certeza ninguém o reconheceria. Que nós estamos muito acostumados a não dar aquela importância devida ao nosso próximo. Eu acho que essa mensagem me toca muito, que a gente tem um ano de normalidade, mas um ano de muita aproximação com o nosso semelhante. Essa é a mensagem que eu gostaria que todo mundo que nos assiste tenha essa reflexão. E um bom 2025 a todos nós. Muito linda. E lindo também é o nosso sentimento, a nossa alegria em receber o Conselheiro Nacional de Cultura, Paulo Leônidas, que está se somando a esse movimento da sociedade italiana para fazer vibrar a cultura e a arte, essa intensidade desta etnia. E já lhe pergunto, qual a importância, Paulo Leônidas, da cultura para o desenvolvimento de uma sociedade? Olha, eu vou fazer um preâmbulo antes, tá? Obviamente eu sou uma pessoa assim que admiro muito a Itália, sempre que posso visitei a Itália algumas vezes, e essa a palavra cultura, né? Esse é o preâmbulo. A palavra cultura ela tem uma origem italiana, correto? Né? Lá no latim, a palavra cultura, na sua origem, ela era cuidar, certo? Muito ligado às técnicas agrícolas, certo? Então era cuidar do cultivo, cuidar não sei o que e tal, cuidar. Com o passar do tempo, ela passou a lidar a ideia de cuidar das artes, certo? De respeitar a tradição, o folclore, né? E a cultura, então, abrangeu essa história do cuidar. É por isso que a gente tem apicultura, piscicultura, puericultura, é tudo cuidar. Perfeito. Né? Então, cultura assim, lato sensu, digamos assim, significa cuidar das artes, certo? Né? Muito boa a sua colocação, esclarecedora. Porque muita gente confunde, né, a cultura e tal, mas a cultura, na verdade, é o culto aos deuses. O que é? Quando tu cultua o Deus, tu cuida do Deus, certo? Tu vai lá, coloca flores, te reverencia e tal, tu cuida dele, então tu cultua o Deus. Todas essas raízes têm o mesmo significado que é cuidar, né? Então, hoje em dia, a gente usa muito cultura em relação às artes, mas ela nem pode ser aplicada a outros segmentos da economia. E como esse cuidar pode favorecer uma sociedade jovem como a nossa? O que acontece normalmente, assim, a cultura é um dos elementos sociais mais dinâmicos, sabe? Né? Ela tem um poder muito transformador, lida muito com reflexão, criatividade, coisas inéditas, coisas originais. Então, a cultura ela sempre está, de alguma forma, deslizando a nossa sociedade para algum caminho. Às vezes um pouco lento, às vezes um pouco abrupto, mas a cultura ela é um elemento muito dinâmico na sociedade, certo? E hoje em dia se fala muito em design social, nessas coisas assim, mudança de comportamento. A cultura é um elemento essencial para a mudança de pensamento, né? Quando tu quer formar um tipo de reflexão,
né? A cultura é usada como um instrumento para isso, né? E o senhor entende que as leis de incentivo à cultura, elas estão cumprindo com o seu papel aqui no Brasil? Eu até vou fazer um paralelismo com a Itália, já que nós estamos na Viva Itália, né? Um país que eu amo, admiro muito, muito mesmo. Obviamente a gente não tem esse cuidado, assim, na nossa origem civilizatória no Brasil, certo? Né? Eu digo que agora estamos andando algum passo, um pouco para frente, mas ainda lentamente, né? Eu sempre falo, para não ficar assim numa questão muito, digamos assim, genérica, um pouquinho assim, como o pessoal fala na nuvem, assim, eu gosto de falar muito em números também, porque eu acho que é o que nos toca também, entendeu? Né? É claro que a Itália é uma região, com 2.500 anos de civilização, bem diferente da nossa, que é bem recente, passamos por um período colonial extenso e tal, né, extrativo, né, que não colaborou em nada para a civilização brasileira, né, e casualmente iniciamos uma espécie de civilização com a fuga do rei português para cá, quer dizer, também foi uma circunstância, né, a história nos provocou uma mudança social, nos impeliu a nos mudar, mesmo porque nós mesmos, como país, não estávamos para isso. Né? Então, com a vinda do Dom João VI, eu acredito que foi um marco divisório assim, da cultura brasileira, onde ele traz também parte da corte de filósofos, pensadores, artistas e tal, e isso monta, digamos assim, começa a tipificar um pouco a cultura brasileira. Mas como eu estava falando, a Itália tem 2.500 anos, a região ali, né? E obviamente tem muito mais acervo cultural do que o Brasil, né? E além de ser passou boa parte de um tempo, de um século lá, sendo o centro do mundo ocidental. Então a Itália realmente ela é um país assim bastante dísparo, ele não é muito parecido com os outros países. Mas mesmo nessa distância temporal ou a distância econômica, digamos assim, eu acho que a gente aprende muito com a Itália, sabe? É uma pena que nós, as lideranças, a maior parte das lideranças não conhece como as coisas, certo? É uma pena isso, né? A gente sofre aqui no Brasil também, eu acho que é um processo assim meio... A gente não sai muito para fora, não pesquisa as coisas, né? Então, acaba... Fica enclausulado, né? Nas experiências com as experiências de outros países, né? Apesar de terem, assim, serem países totalmente diferentes do nosso, mas tem coisas interessantes. E eu até cito, assim, porque... É claro que a Itália se deu conta já há um bom tempo, principalmente pós-guerra, da Segunda Guerra, que havia um potencial econômico na cultura, certo? Que de todas as indústrias nascentes, né, dentro de um mercado globalizado, digamos, a cultura ainda pertence a uma região, né? Tu não consegue globalizar uma cultura de um país, certo? E eles se deram conta que eles tinham um potencial enorme ali, né, para utilizar a cultura como um mecanismo de desenvolvimento social, geração de emprego e renda. Isso foi na Itália. Só para te dizer, hoje, na Itália, tem uma coisa, lá em italiano eles catalogam bem diferente, eles são muito interessantes. Eles chamam de... Eu não vou dizer em italiano porque eu não sei, vou me perdoar. Chama-se, que eles chamam de economia italiana da beleza. O que é a economia italiana da beleza? Certo? É a paisagem, é a gastronomia, é o vinho, é a moda, é o design, é a arte, é a cultura, o patrimônio histórico, certo? Isso é a economia italiana da beleza. Eles definiram isso, certo? Se deram conta que a beleza gera economia, gera emprego e renda, certo? Hoje, essa chamada economia italiana da beleza, ela corresponde a 30% do PIB da Itália. 30%? Do PIB da Itália vem da economia italiana da beleza. Olha isso. Paisagismo, patrimônio histórico, artes, tudo que tu imagina aí, gastronomia, design, moda, tudo que envolve beleza, cosméticos, né? Tudo que envolve beleza corresponde a 30% do PIB. É um absurdo, assim, do ponto de vista do brasileiro. Se tu pensar que a economia criativa, porque a gente não tem essa catalogação aqui no Brasil do ponto de vista de critérios, mas no Brasil a gente chama de economia criativa, tá? Que não é bem a economia da beleza, tá? Por isso que eu não quero também fazer um paralelo. Aqui não chega a 3%. Lamentável que a gente 3%. Não abra as janelas e se inspire, né? A média mundial da economia criativa,
cultura também, é em torno de uns 7%, a média mundial. Alguns países ultrapassam até 10%, Itália 30%. Né? O Brasil está ali, quase nos 3% ali. Aí a gente dá conta, avaliando esses números externos, o quanto a gente pode crescer na economia brasileira. Porque uma outra coisa que eu quero ressaltar, Cris, é que a indústria criativa é, sabidamente, a indústria que dá mais retorno imediato. Exemplo, tu pega um pequeno grupo no interior, uma cidadezinha, tu dá 50 mil para eles fazerem ensaios, peça teatral, fazer uma turnê na região ali e tal, um pequeno grupo teatral. No dia seguinte, o cara já sai comprando tecido, a tinta, contratando gente. Em um mês ele despejou 50 mil na economia. Gera trabalho, renda. E renda. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a cada R$1 que tu bota na economia, em um ano, no caso do município, estado, volta 1,5. Nenhuma indústria faz isso. Nenhuma indústria gera tanta coisa ao mesmo tempo e com um retorno financeiro tão grande. Isso é um dado estatístico da Fundação Getúlio Vargas. Que a gente precisa refletir e, em função do tempo, nós vamos encerrando este Itália Viva, mas o professor Paulo Leônidas vai continuar com este assunto no próximo programa, porque é isso, né, presidente Ari, é essa inspiração que o programa Itália Viva quer acender e oferecer agora, em 2025. Muitíssimo obrigado pela presença. Obrigado. Presidente Ari, parabéns pela sua gestão, juntamente com a sua diretoria. Bem-vindo à Itália Viva, à Sociedade Italiana, e a este movimento nós convocamos o professor Paulo Leônidas, e a você que está conosco, nós desejamos uma semana simplesmente esplendorosa e vibrante. Até o nosso próximo Itália Viva.